Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A partir do verso 20 até o verso 49, diz o seguinte: Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração e visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, planejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas
vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Diga ao seu irmão do lado: Deus tem um padrão, um modelo para você. Você não é cão sem dono. Diga ao seu irmão: você tem um dono, e esse dono é Deus. Bem entendido, irmãos? É isso mesmo. O qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Diga ao seu irmão do lado: você é o templo do Deus vivo. E esse templo deve viver segundo o padrão do nosso Deus. Aleluia. Podem sentar. Esse discurso foi feito por Estevão. Estevão, fazendo o discurso ali no meio do povo de Israel, no meio dos judeus. Foi no momento também, depois desse discurso, que Estevão foi apedrejado e morto. O apóstolo Paulo, na época era Saulo, né? Saulo de Tarso. Estava ali no meio dos algozes de Estevão, que o apedrejavam, e ele segurava a capa, né? Ajudava, estava auxiliando naquela execução. Na verdade, Estevão foi executado, né? Se você vê na televisão aí, essas barbáries que estão aparecendo por aí, execução de pessoas, entenda que Estevão foi executado naquele momento, por aquele povo enfurecido, porque a verdade estava ali ferindo os seus ouvidos, e ele fazia um discurso, não é, na defesa do Evangelho de Jesus Cristo, na defesa do Deus de Israel, revelado pessoalmente na pessoa do seu Filho Jesus. E depois esses judeus, tão zelosos com a sua tradição, com a sua religiosidade, esses mesmos judeus, que eram descendentes, não é, de Abraão, foram eles que executaram Estevão. Pegaram pedras e mataram ele a pedradas. Imagine que morte. Um tiro, você morre rápido. Pedrada, você morre devagar. Você morre com dores, não é? Mas em lugar nenhum da Bíblia, nós vemos, não é, uma passagem que tem logo no final desse capítulo, que no verso, a partir de 54, vamos ver aí, que diz o seguinte: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo.
Veja que coisa, veja que experiência. Em nenhum lugar da Bíblia você vê Jesus em pé. Estevão teve a experiência de ver o Cordeiro de Deus estando à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, em pé, o aguardando. Um homem que estava indo de encontro contra toda a sua sociedade, contra todo o seu povo, o seu próprio povo, testemunhando do Evangelho, e eles se enfureceram por causa da visão de Estevão, e se jogaram contra ele, e apedrejaram esse homem. Mas esse homem, que estava sendo rejeitado por toda aquela sociedade, por todo aquele povo, foi também este homem que teve uma das visões únicas da Bíblia. Claro que outras pessoas tiveram outras experiências, como o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu. Ninguém na Bíblia até hoje testemunha desse terceiro céu, de um arrebatamento e voltar para o próprio corpo, não é? Dessa experiência. Tivemos outros dois homens, Enoque e Elias, que foram arrebatados e não conheceram a morte física. Temos outras experiências grandiosas, mas Estevão foi aquele que teve a visão do Filho do Homem em pé, esperando Estevão. E foi esse homem que testemunhou com graça e com coragem a respeito da história dos filhos de Israel, colocando os personagens da história dos filhos de Israel, com graça, como falou sobre Moisés, sobre Salomão, sobre Jacó. Ele falou sobre outros personagens que Israel, aquele povo conhecia, e eles conheciam a história, porque era um povo que era acostumado a uma tradição oral forte. O povo de Israel, ele passava de geração em geração, eles sentavam em rodas familiares para falar da sua história com Deus, e o povo de Israel conhecia bem a sua história, porque tinha uma forte tradição oral. E aí Estevão, como um bom judeu, ele expôs isso ao seu povo, falando da sua história, e falando desse Jesus, que era o prometido de Israel. E aí eles se enfureceram, não conseguiram mais ouvir. A Bíblia diz que eles se arremeteram, eles não conseguiram estar ouvindo o que Estevão estava falando, e apedrejaram Estevão. Este homem foi o primeiro mártir da nova aliança, do Evangelho. O primeiro mártir entre os discípulos de Jesus foi Estevão. Vemos esse mártir, esse homem que morreu. Tiago também foi um dos primeiros que morreu, um dos discípulos, morreu logo no início também da caminhada da igreja de Jesus em Atos dos Apóstolos. Mas Estevão morreu apedrejado. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o que Estevão testemunha nesse discurso sobre Moisés. E ele, no verso 44, ele diz o seguinte: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho. Não é o tabernáculo que Deus mandara construir, Moisés construir este tabernáculo, ali no capítulo 25 de Êxodo. E ele diz o seguinte: como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Segundo o modelo que tinha visto. Essa palavra modelo, no grego, vem de typos, que traduzido para o português é tipo, ou figura de. Essa palavra modelo estabelece um padrão. Um padrão. E vemos que no Antigo Testamento, na antiga aliança, na aliança que Deus fizera com Moisés no Sinai, não é, quando Moisés pegou as tábuas da aliança, da antiga aliança, Deus estabelecera esse padrão, este modelo de relacionamento com o seu povo, o modelo que o seu povo deveria ter, o padrão que ele deveria viver. E nós vemos aqui, vamos abrir a Bíblia aí, abram aí em Êxodo capítulo 12, em primeiro lugar. Deus deu a Moisés instruções específicas para a primeira Páscoa no Egito, que se tornou padrão para todas as gerações subsequentes de Israel. Se você abrir ali Êxodo 12, Êxodo capítulo 12,
vemos o padrão. E ele diz o seguinte: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E começou a relatar sobre como seria a Páscoa. E depois ele disse a Israel, depois de relatar em todo o capítulo 12, como ele deveria, naquele momento era o dia em que a morte passaria e levaria os primogênitos do Egito, e os filhos de Israel seriam livres dessa morte, os primogênitos de Israel, por causa de um cordeiro que iria ser imolado em lugar dos filhos dos primogênitos de Israel. Esse cordeiro que cada família de Israel deveria matar dentro de casa, e se fosse uma família pequena, deveria convidar uma outra família para estar ali, comendo aquele cordeiro junto, assado, um cordeiro de 1 ano sem defeito. Esse cordeiro iria substituir a morte do primogênito daquelas famílias, e a morte iria passar por sobre aquela casa. Por isso a palavra Páscoa, Pessache, passar por sobre. A morte não entraria naquela casa, porque tinha sido um cordeiro imolado no lugar do primogênito daquela casa. E a morte ceifou apenas os primogênitos do Egito, tanto pessoas quanto animais. E no final disso, Deus dá um padrão de uma festa que nasceria, essa festa, e ele diz aqui no verso 17, guardai pois, verso 17 não, perdão, antes, ele diz, este dia vos será por memória, verso 14, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. E ele diz assim: olha, será dessa forma, e você vai matar um cordeiro para celebrar a Páscoa, e vão comer a Páscoa a cada ano. O modelo da festa pascual, representando a libertação do Egito, a libertação do povo de Israel do jugo do povo do Egito. Se você abrir em Êxodo capítulo 20, Deus também determina, Êxodo 20, e Deus dá aí eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei, o Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos dados a Moisés, ou seja, o padrão moral para Israel. Deus estabelece um padrão moral para Israel. Tanto ele estabelece o padrão das festas e dos sacrifícios, como estabelece o padrão moral que Israel devia seguir e viver. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, ele fala que a lei serviu de aio, ou seja, de cabresto, para levar o povo a Cristo. Então, Deus estabelece um padrão moral. Se abrirmos também em Êxodo capítulo 25, Deus começa ensinando sobre como o povo trazer ofertas ao tabernáculo, na questão da construção do tabernáculo, como seria. E no verso 9, ele diz o seguinte: conforme tudo o que eu te mostrar, modelo do tabernáculo,
e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus também estabelece como deveria ser os tabernáculos, centímetro a centímetro, os utensílios, o formato, o tamanho, as metragens do tabernáculo, como seriam os sacrifícios. Vemos também em Êxodo e Levítico, Deus mostrando os sacrifícios de Israel, principalmente em Levítico. Ou seja, Deus estabeleceu um modelo, um padrão de vida para o seu povo. Um padrão de vida. O antigo concerto, a antiga aliança, é recheada desse padrão de vida. Deus mandou Moisés levantar este tabernáculo no meio do arraial de Israel, como cópia e sombra das coisas celestiais e da redenção que Deus planejara levar a efeito através do Senhor Jesus Cristo na terra. Moisés fez cuidadosamente o tabernáculo e todos os seus pertences, conforme o modelo que Deus estabelecera na sua sabedoria. Se você vê aí, em Hebreus capítulo 8, também fala sobre este tabernáculo. Hebreus 8. De 1 a 5 ele fala o seguinte: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o que, pessoal? O modelo que no monte se te mostrou. O modelo, o padrão. Existia um padrão para a antiga aliança, assim como existe um padrão para a nova aliança. Deus é o mesmo. Os concertos, a aliança, foram 9 alianças. Foram 9 alianças, se não me falha a memória. Mas a última aliança, e todas elas apontavam para a última aliança. A aliança feita no sangue do Cordeiro. Essas outras alianças, a aliança adâmica, a aliança noélica, a aliança abrâmica, a aliança mosaica, apontavam para a aliança pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. Deus estabeleceu um relacionamento através das alianças que Ele fez com o povo, com o homem, com o ser humano, para levar o homem, claro, a única aliança, não é, mais poderosa do que todas essas alianças e definitiva para o homem, que é a aliança feita com Jesus Cristo pelo seu sangue. Não existe outra aliança que possa substituir a nova aliança. É a única que pode ligar o homem com Deus no nosso tempo, e é a única que também credencia as outras. Todas as alianças e tudo que Deus realizou no Antigo Testamento apontava para a plenitude dos tempos, ou o que iria acontecer, o que? A encarnação do Verbo, Deus se fazendo homem, andando entre nós como homem, mas sendo o próprio Deus. E essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que pode curar você, restaurar você, aquele que pode buscar o perdido
por mais fundo que ele tenha descido, mas Jesus Cristo pode restaurar e pode buscar o perdido na loucura que a sua vida esteja, por mais louca que esteja a sua vida. Nele temos esperança, nele temos confiança, porque ele é autor desta aliança maravilhosa, que é a nova aliança. Então, assim como Deus estabeleceu um padrão com Israel, ele estabeleceu um padrão com a igreja. O primeiro padrão que eu quero aqui relatar para vocês, bem objetivamente, abram em João capítulo 4, verso 23. E 24, é o padrão da adoração. Diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procurava a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. No Salmo, abra aí no Salmo 150, fazendo essa ligação com o Antigo Testamento. Diz o seguinte: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, faça o quê? Louvai a quem? Louvai ao Senhor. E o salmista Davi diz o seguinte, no Salmo 34 também, ele diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Nós vemos aí, pessoal, em João capítulo 4, verso 23, no diálogo com a samaritana, Jesus ali estabelece um diálogo com ela, falando onde era o lugar da adoração. E o lugar que a samaritana achava que deveria se adorar a Deus, se nós voltarmos aí, volta aí para o João capítulo 4. Ele estava dialogando com a samaritana, onde era o lugar da verdadeira adoração, ou em Jerusalém, ou no monte onde eles estavam. Que coisa interessante, os judeus achavam que a adoração devia ser no templo. Veja, isso foi um tema de Estevão. Estevão falou do tabernáculo, porque no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, se nós voltarmos aí, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, deixa eu ver se eu acho aqui. Estou lembrado agora desse versículo. Não estou achando aqui o versículo. Mas no capítulo 6, diz o seguinte de Atos dos Apóstolos. Ele falava dessa provável idolatria que os judeus achavam,
Porque Estevão estava dizendo assim: olha, o lugar da adoração não é no templo. Sabe por quê? Porque Deus instituiu, antes de entrarem na terra prometida, Deus instituiu o tabernáculo. Depois veio o templo de Salomão. Na verdade, a verdadeira adoração não é no tabernáculo apenas, não é no templo apenas. A verdadeira adoração tem que ser, Jesus estava dizendo, não é no monte, não é no templo, não é em Jerusalém. A verdadeira adoração tem que vir do seu coração. Tem que ser um estado de adorador, alguém que adore a Deus em espírito e em verdade. Uma adoração transparente, uma adoração franca, uma adoração em que Deus possa sondar o nosso coração e ver a sinceridade da nossa alma, uma adoração como estilo de vida. Esse é o padrão de Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, irmãos, nós estamos realizando aquilo para o qual nós fomos criados para realizar, para adorar a Ele. Deus estabeleceu um estado para o homem. Esse relacionamento com Deus vertical é um relacionamento baseado numa plena adoração, numa adoração franca, numa adoração quebrantada, numa adoração contínua, numa adoração profunda, não superficial, não como se fosse uma obrigação, mas uma adoração, um relacionamento vertical que refletisse uma satisfação de estar diante dEle. Esse é o padrão de Deus para o homem. A adoração não é feita na igreja, no templo. Aqui não é o único lugar da adoração. A adoração não deve ser feita somente na sua casa, ou somente no seu carro. Quando se fala de adoração, não se fala de lugar, se fala de estado. Do estado do coração, do estado da alma, do estado do espírito diante do Deus Altíssimo. Esse é o padrão de Deus para um relacionamento do homem para com Ele. Enquanto o homem não encontra este padrão, ele vai ter conflitos em sua vida, e muitos. Nada vai satisfazê-lo. Por quê? Porque a linha está cortada. Não se estabeleceu uma linha de contato. Não desce óleo. Não sobe adoração. O padrão de Deus para um estilo de vida do homem é um estilo de vida do adorador. A partir daí, meus irmãos queridos, tudo se estabelece. Aí você vê gente subindo ao terceiro céu, aí você vê gente tendo uma visão de Jesus em pé. Aí você vê gente vendo as suas vestes curando. Aí você vê outro que a sua sombra curava. Sabe por quê? Porque tinha um contato íntimo de adorador com o Senhor Jesus Cristo. Quer ver milagre? Querem ver milagre, pessoal? Estabeleça um contato de adorador com Cristo Jesus para você ver. Isso vai ser contínuo. Todos os dias você vai ter uma experiência sobrenatural com Ele. Mas pastor, é assim mesmo. É assim, exatamente assim. Todos os dias Deus tem algo novo para falar com você. Porque Ele falava com Adão todos os dias ao cair da tarde. Ou você acha que você é diferente de Adão? Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, restabeleceu a aliança com Deus, por meio desse Jesus de Nazaré. E nós temos um contato direto, íntimo, pessoal, de dependência com Deus e interdependência com homens. Não somos arrogantes para dizer que não precisamos uns dos outros. Nós contamos uns com os outros, mas nós não somos essenciais uns para os outros. Jesus é essencial para nós. Vocês são importantes para mim e eu sou talvez importante para você. Mas Jesus Cristo é essencial para você e Jesus é essencial para mim. É um padrão de relacionamento com Ele. Ele estabeleceu isso. Se não for assim, não pode haver um relacionamento íntimo. Você sempre vai estar na superfície, ouvindo o que os outros dizem,
ouvindo sobre a experiência dos outros, lendo a Bíblia e a Bíblia sendo um acúmulo intelectual para a sua mente. Mas quando você desce no padrão de Deus de relacionamento entre ele e o homem, aí você vai entrar dentro do coração de Deus, vai conhecer Deus por dentro e vai saber do que ele tem para a sua vida, e você vai ter satisfação de agradá-lo, ao invés disso ser um peso da sua vida. A pior coisa que existe na vida do homem é ele chegar no final da linha e dizer: eu perdi tempo e eu enganei a mim mesmo. Quando o homem cai a ficha, e ele chega no final da vida e diz assim: eu enganei a mim mesmo esse tempo todo. Porque quando o homem chega no final da vida, ele vai chegando perto dos seus limites, da linha que ele não pode fugir. O corpo vai se deteriorando, ele já não vai sendo tão, não é mais tão importante para a sociedade. As suas ideias parecem ultrapassadas, muitas delas. Os jovens tomam o seu lugar, e ele fica, claro, por causa das suas limitações, evidentemente, ele não consegue mais realizar o que ele realizava. Claro que você chegando na velhice, é claro que tem a parte boa da coisa, não é tudo ruim, não é? Teve uma vez, Rony estava me falando, como foi, Rony, aquele negócio, o bom de ficar velho é que não morreu. Olha, que frase sábia, não é? Não é isso, é porque é o ciclo da vida, irmão, não tem como, é o ciclo, vai chegando no final da linha. Agora, quando chegamos no final da linha, olhando para trás, dizendo: meu Deus, valeu a pena te conhecer, porque eu consegui realizar alguma coisa eterna na minha vida. O pior coisa é você olhar para trás e achar que perdeu tempo. Claro que cada um tem um encontro com Jesus num determinado momento da sua vida, não é? Evidentemente, e a partir dali Deus faz tudo novo, é lógico. Mas o ruim é você achar que teve um encontro com Jesus e não viveu o padrão de Jesus na sua vida. Então parece que você não se converteu a Cristo, você se convenceu sobre Cristo. Isso é ruim, porque você perde este padrão de intimidade. O segundo padrão que quero estabelecer, quero falar com os irmãos, 1 Timóteo, 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele dá algumas orientações ao seu discípulo Timóteo, e uma das coisas em que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, além das diversas coisas, no capítulo 4, 1 Timóteo, ele fala algumas coisas, ele dá algumas orientações. Ele diz assim: porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas o da piedade, ou seja, o da oração, o exercício espiritual, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E no capítulo 5, no versículo 22, ele diz o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo que puro. Nós vemos vários conselhos a respeito do padrão de Deus, tanto moral, quanto também no exercício do ministério do pastor Timóteo, e vemos Deus estabelecendo através do apóstolo Paulo um padrão para o homem Timóteo e um padrão para o servo, o ministro Timóteo.
O que vemos primeiro, e eu quero ser bem enfático na questão do padrão moral da igreja, irmãos queridos, meus irmãos amados, estamos vivendo um período de cumprimento da palavra, porque já vimos várias instituições cristãs apostatando da fé e continuamos vendo hoje. Apostasia. O que é apostasia, pastor? Apostasia é você negar sua fé em Jesus Cristo, você desprezar o novo nascimento que você sofreu, você extinguir o espírito, você jogar para trás tudo que você conheceu de Deus, por um motivo ou por outro, e sem arrependimento, você apostata da fé. Ou você deixar que o pecado seja introduzido dentro da igreja. A igreja, quando apostata, você vê instituições inteiras absorvendo uma prática pecaminosa dentro dos seus quadros, dentro da sua casa. Como vemos denominações inteiras, ramos de denominação, aceitando a consagração de homossexuais. Não tenho nada contra os homossexuais, são pessoas pecadoras como qualquer um de nós somos. Os mentirosos, os prostitutos, os idólatras, os adúlteros, o homossexual, cada um de nós somos ex alguma coisa. Mas Jesus nos recebe, nos restaura, nos lava e nos dá um novo padrão de vida. Os homossexuais também têm a oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo. Mas Deus acolhe a todos, mas Ele abomina o adultério, a prostituição, a mentira, o roubo, o assassinato, o homossexualismo. Ou seja, Deus acolhe o pecador, mas abomina o pecado, vocês sabem disso. E não adianta a gente ficar com um discurso político, dizendo que o que estamos vivendo hoje é uma evolução da sociedade, porque não é. Isso que estamos vivendo hoje, estamos vendo isso mais nitidamente por causa da mídia. Nós estamos vivendo uma degradação social sem precedentes. Daqui a pouco vocês vão ver, até a pedofilia vai ser defendida. Vocês vão ver, pessoal. Esperem. Há 30 anos atrás, o que estamos vendo hoje não existia, não. Já tinham uma consciência do que era errado, do que era um comportamento errado. As pessoas podem mudar o seu comportamento, se quiserem, e não devem ser discriminadas por causa dele, devem ser amadas, como qualquer outro ser humano, mas nós não podemos simplesmente acolher um comportamento que não é natural. E vemos denominações inteiras, infelizmente, acolhendo esta prática dentro de casa e consagrando pessoas ao ministério. A apostasia está acontecendo sempre no nosso tempo, pessoal. Pessoas, igrejas saindo de dentro do padrão moral de Deus, de comportamento, de vida cristã, achando que Deus é amor e por isso que Ele acolhe todos os tipos de prática, e o que é importante é que Ele me ama. Aí canta a música, Ele me ama, Ele ama mesmo, mas Ele ama você, não ama o seu pecado. Ele nos ama, mas não ama o nosso pecado, Ele abomina o pecado. E temos que entender, pessoal, e olha, pessoal, em nome de Jesus, Deus lida com remanescentes. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai vendo os povos, Israel e todos os povos, a igreja, você vai vendo Judá, Israel, você vai vendo que Deus lida com o que ficou, com a porção menor que ficou fiel, que permaneceu fiel. Deus pegou um povo inteiro, só por causa da prevaricação, só por causa da ingratidão desse povo e da murmuração desse povo. Quando eles iam entrando em Canaã, o povo murmurou contra Deus, porque disse: Deus trouxe a gente aqui para Canaã para a gente morrer, porque lá tem muito gigante, que não sei o que. Só Josué e Caleb que defenderam, não é, a visão de Deus para o povo.
dizer, não, mas tem gigante, meu amigo, mas tem uvas maravilhosas, a terra que emana leite e mel, a gente tem que ir confiar no nosso Deus. Deus quer que, por causa disso, daquela geração, só Josué e Caleb entrou na terra. Todas as pessoas de 20 anos para frente não entrou. Só de 20 anos para trás entraram na terra. Os remanescentes fiéis, Deus puniu o povo, ali foi consequência do pecado do povo. O que eu quero dizer? Deus vai lidar com o remanescente da igreja, porque Deus abominará a apostasia, porque pecado no meio do povo Deus abomina. Tem que haver um padrão de vida cristã de santidade, pessoal. E Deus não abre mão do seu padrão, porque diz respeito à sua própria natureza, que é a natureza santa de Deus. E se queremos ter verdadeiramente uma vida cristã, honesta, transparente, e que cause transformação nos indivíduos que estão ao nosso redor, transformação nesse mundo, temos que seguir um padrão estabelecido por Deus, um padrão moral, um padrão comportamental. Não ser conivente com o pecado, e nem andar em áreas cinzentas, com a aparência do mal, mas fugir da aparência do mal também. Não há política, pessoal, não há como você ser político dentro do reino de Deus. Você tem que ser amoroso com as pessoas, mas não pode ser flexível com o pecado. Ah, não, pastor, porque se eu não for para lá, se eu não agir assim, as pessoas não vão me ouvir. Meu irmão, paciência. Mas o que eu não vou fazer é seguir um padrão mundano para que as pessoas me ouçam. Não vou. Eu vou seguir um padrão amoroso, carinhoso, acolhedor, de aceitação. Mas o padrão moral distorcido de jeito nenhum. Isso é inegociável. Deus estabelece seu relacionamento com o povo através de modelos, de padrões, e o padrão moral é inegociável. O apóstolo Paulo é muito claro em todas as porções, não é? Aqui, tratados morais da Bíblia, em Colossenses, em Efésios, Tessalonicenses, tem padrões morais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, padrões morais. Quem lê a Bíblia sabe. Só quem não sabe é quem não lê a Bíblia. Irmão, como é que pode crente frequentar sex shop? Isso aí é inadmissível, irmão. É você não ter noção nenhuma de quem é Deus, nem saber nada sobre o padrão moral de Deus, e não ter ideia nenhuma do que você foi constituído. Ou somos modelo de Deus, ou somos modelo para o mundo. O homem tem que decidir. Por isso que Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o. Se o Senhor é Deus, segui-o. Padrão. Incrível, como é que pode um negócio desse? É uma total ignorância sobre a Bíblia, o camarada que fala um negócio desse. Não conhece nada das Escrituras, ou não conhece nada de Jesus. Fora outras aberrações, irmão. Isso aqui é um lugar, irmão, quando nós nos juntamos aqui para adorar o Deus vivo, é um lugar de consolação, é um lugar de acolhimento, é um lugar de transformação de vida, é um lugar de resgate, mas é um lugar de estabelecer um padrão moral com Deus, alinhar o padrão moral com Deus, é um lugar de santificação. O relacionamento com Deus produz a necessidade de ser igual a Ele. Só quem não quer ser igual a Ele é que não tem um relacionamento com Deus, ou então partiu o relacionamento com Deus. E nós precisamos de uma igreja que entenda
O caminho é, a porta é estreita e apertado é o... Foi fraco isso, irmão. Vamos fazer outra coisa. Vamos dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Diga de novo. Tudo posso naquele que me fortalece. Que brado forte. Você pode dizer também que Deus vai prover, diga ao seu irmão, Deus vai te prover de todas as tuas necessidades. Camarada, que promessa maravilhosa. Deus não deixa o prostrado caído, mas Ele o levanta forte. Está vendo como vocês sabem falar? Para falar as promessas de Deus para a nossa vida, a gente dá um brado. Mas para falar das nossas responsabilidades para com Deus, todo mundo bucha na cadeira e fala balbuciando. É para Deus não ouvir, é? Por quê, irmão? Deus nos quer puros, santos, irrepreensíveis. Abra aí 1 Tessalonicenses capítulo 5. Veja esse padrão moral. E o mesmo Deus de paz, verso 23, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em quê, pessoal? Olha, está vendo como vocês são fracos? Vou esperar vocês chegarem lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Amém? Todo mundo está com a Bíblia? Posso continuar? Vamos lá. E o mesmo Deus de paz vos o quê? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados o quê? Para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Vos santifique em tudo. Esse verbo no grego está no auristo. Um ato de Deus. Vos santifique em tudo, purificação do coração, e Deus nos encontre irrepreensível. Eita, pastor, a gente vai estar ressurreto? Não, você vai ressuscitar dos mortos, quando tocar a trombeta do arcanjo. Mas você deve estar com uma consciência e uma atitude irrepreensível diante de Deus. Mas nós estamos ainda num corpo corruptível, mas a nossa consciência pode ser irrepreensível. O problema é quando o homem se acostuma com uma vida degradada espiritualmente falando. E acha, porque Deus é amor e Deus é misericordioso, ele aceita tudo que eu faça. Meu irmão, pecado não é com Deus. Ele aceita você, mas o seu pecado não. Irrepreensível, um comportamento irrepreensível, relacionamentos irrepreensíveis. Deus tem um padrão de relacionamento. Qual é o padrão, pastor? A mutualidade, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, a mutualidade. Tem crente de mal dentro das igrejas, irmão. Eu nunca vi um negócio desse. Você pode até discordar do seu irmão em alguma coisa, mas ficar de mal, armar contra ele, fazer politicagem contra o irmão, escantear, marginalizar o irmão, isso é negócio do inferno, irmão. Do inferno. Ah, pastor, mas como é? Meu irmão, se humilhe, peça perdão, refaça seus relacionamentos, aceite seu irmão como ele é, perdoe, abrace. E
Eu posso beijar? Pode, se você quiser. Se não quiser, não beije. Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, um padrão de relacionamento. Pessoas entrando dentro da politicagem de vida desse mundo. Grupinhos, facções. E diz que é crente. Impossível, irmão. Impossível. Relacionamentos cristãos límpidos, frequentes, transparentes. Vim para a igreja para bater cartão, irmão, não adianta nada. Agora, se você vem para a igreja buscar a Deus para melhorar a sua vida, aí continue firme. Padrão, irmão, padrão de vida, padrão de relacionamento com Deus e padrão de relacionamento horizontal com as pessoas. Padrão, 2 Timóteo, abra aí, 2 Timóteo. Capítulo 4. Outro dia eu vi um livro aí, de um exegeta mal assombrado aí, defendendo as maiores degradações em um relacionamento entre homem e mulher. Mandei recolher o livro na hora. Porque escritor só se tiver de uma exegese correta, uma hermenêutica correta bíblica. E eu conheço de exegese e conheço de hermenêutica. E conheço de teologia também. Quer ver um pastor ficar de antena em pé? É quando se trata do seu rebanho. A antena fica lá em cima. Sabe por quê? Porque Deus colocou a vida de vocês nas minhas mãos e eu vou prestar contas a Ele. E o que tiver a dizer respeito a mim, eu vou responder ao Senhor. Agora, o que tiver a dizer respeito a você, é você que vai responder a Deus. Eu não sou onisciente, não sou onipresente e nem sou onipotente. Só Deus é. Não sei da sua vida lá fora. Nem procuro saber o que é que você está fazendo, porque eu não me meto na vida de ninguém. Eu procuro saber como você está. De repente, se eu ver se você não está muito bem, claro que sou pastor e tenho que pastorear minhas ovelhas. Agora, interferir na sua vida, não. Aí, cada um responde pelo que vive com Deus. Eu não sou aqui tutor de ninguém, eu sou um pastor, um apacentador de ovelha. Mas não sou dono da vida de ninguém, nem quero ser, nem tenho condições para isso. Capítulo 4 de 2 Timóteo diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Veja o que o apóstolo Paulo fala: que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redargues, repreendas, exortes, com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo coloca um padrão de quê? De ação de um cristão, um padrão para ação. Qual é a ação? Priorize o evangelismo, priorize a pregação do evangelho, priorize a salvação das pessoas. Você, Timóteo, você tem isso, seus afazeres de casa, do seu trabalho, você tem várias coisas. Agora, priorize a minha prioridade. E Jesus diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar onde? Tesouros? Porque onde estiver o nosso tesouro, estará o quê? O nosso coração. Você diz ao seu irmão: irmão, olha o teu tesouro, porque onde estiver ele, estará o teu coração. Diga ao seu irmão aí.
Pergunte ao seu irmão do lado, e você não precisa responder: onde está o teu tesouro, irmão? Ou seja, o que é prioridade para você, meu irmão? Diga aí. Isso é para reflexão. Reflexão. Deus, através do apóstolo Paulo, estabelece uma prioridade na terra. E olha, meu irmão, tem gente dando prioridade a trabalho, à escola. Não estou dizendo que você não deve ter responsabilidade, tem que ter. Tem que estudar bem, tem que trabalhar bem, produzir, ser responsável com seus contratos, tem que ser tudo isso. Mas você anular a sua vida cristã em função de algo seu, você já saiu do padrão. Esse é o grande problema do homem. O que ele faz, ele mergulha e não olha para trás, não olha o que é que ele está vivendo, meu irmão. Você saber que tem vida morrendo no inferno, meu irmão, e você dá mais atenção aos seus ganhos do que uma vida. Tem hora que a gente tem que perder as oportunidades para ganhar vidas, irmão. Oportunidades pessoais. Já cansei de fazer isso, graças a Deus. Claro que sair embaixo de oração é lógico, mas a gente tem que discernir, parar para ouvir a Deus, um padrão para a igreja. O que é que Jesus, abram aí em Marcos, capítulo 16, abram aí. Meu Jesus, amor, hoje vai longe o negócio. A partir do verso 15, disse-lhes: ide por todo o mundo e o quê? A quem? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Veja que coisa linda. Como é o seu estilo de vida? É igual a esse aqui, é? Tem sido igual a esse? Cura de enfermos, libertação de cativos, pregação da salvação para as pessoas que você tem acesso. Tem gente que não, meu irmão, tem gente que não consegue convidar nem para um evento na igreja. Ah, eu não vou, se eu não vou, não convidar ninguém. Tem Remanais aí, tem Cursilho, tem ACC, essa igreja tem eventos de massa muito grandes, muitos eventos de massa. Tem gente que deixou de evangelizar, porque só convida para o Cursilho, mas deixou de ter um estilo de vida de evangelizador, no trabalho, em casa, no meio da rua, no ônibus. Eu já evangelizei, irmão, até numa hora de uma batida de carro. Bati meu carro, evangelizei o rapaz lá. Você deve fazer isso. Em vez de ficar com raiva do camarada e praguejar sobre o cara, evangelize-o. E tem crente, claro, aqui não tem ninguém, graças a Deus, que faz um negócio desse. Vocês jamais fizeram isso com ninguém, nem praguejou contra ninguém, nem amaldiçoou ninguém, você só abençoou quem bateu no seu carro. Foi ou não foi? Que silêncio é esse, meu Deus? Agora foi um silêncio tumular. E o pior é aquela risadinha. Padrão. Você bate no seu carro, quer que o cabo vá para o inferno? Bata no seu carro, que leve ele para o céu, pelo menos, meu irmão. Seu carro vai para a oficina, mas ele vai para o céu, se você pregar o evangelho para ele. É ou não é?
Diga ao seu irmão do lado: meu irmão, meio que bater no seu carro, diga. E ele ficar feito um maracujá. Pregue a palavra. Olha lá, viu? Olha lá. Qual é a sua prioridade? É o seu carro novinho ou uma vida que vai ser salva? Logo quando o Marquinhos começou a conversar, a dirigir, ele bateu num carro, veio para aí o carro que ele bateu. Ele bateu no Honda Civic, meu irmão, novinho. Quando eu vi aquilo ali, meu Jesus Cristo, meu filho, o que foi que você fez? Deu uma repreendida melhor do que essa. Mas ele olhou assim, pai, me desculpe, pai. Eu disse, tá bom, Marquinhos, desculpe mais uma vez. Depois a gente conversa. Mas ele estava aprendendo. Não foi porque ele quis, né? Mas, meu irmão, foi uma luta para botar aquele carro naquele seguro. E o seguro sem aceitar. Olha, foi um trabalho de arrebentar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente teve a oportunidade de estabelecer um relacionamento com aquele casal. Convidamos para a igreja e tal, não é? Fizemos uma amizade, não é? E ali nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho e dar um testemunho, irmão. Claro que ninguém gosta que bata no carro, é lógico, quem gosta de gastar? Eu também não gosto. Mas eu vou colocar o meu carro como prioridade ou uma vida como prioridade? É isso que a gente tem que ver. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se alguém, irmão, te feriu, tem gente, irmão, que é esfaqueado pelas costas, feito Jesus foi, traído, não é? Humilhado. E essas pessoas, e o diabo, ele tem uma capacidade de jogar o homem contra Deus por causa disso. Se os homens, se as pessoas te feriram, se as circunstâncias te feriram, saiba que Deus nunca te feriu. E Ele te ama do mesmo jeito. Ele nunca te abandonou. Porque o que você está passando, o Filho do Homem passou também. Olhe para a história, leia a Bíblia. Quantas pessoas estiveram aos pés da cruz? 2, Maria e João. O resto, se disparam. Aquela turma, aquele cego de Jericó que ele curou, não é? O paralítico de Betesda, o endemoniado de Gadara, aquele leproso que ele curou no meio dos 10, os 10 leprosos que ele curou, que só voltou um para agradecer. Essa turma todinha, ninguém apareceu no pé da cruz. Talvez se fosse a gente, puxa vida, que povo sem reconhecimento, Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Os homens podem ter te abandonado, mas o Senhor é contigo, meu irmão. Você sabe por quê? Porque o filho dele sofreu o que você sofre. Ele deu o exemplo. Por isso, querido, se você quiser cortar relação com alguém, corte relação com o diabo. Ele é seu inimigo, não é Jesus não. E as pessoas que me feriram, ore por elas. Que o Senhor te honrará. Ao invés de ficar com a chaga no coração, se autodepreciando e murmurando, em nome de Jesus, vá para o altar e peça a Deus misericórdia e olhe sobre a sua cabeça, que Ele te levantará. Essa é a nossa postura, porque esse é o padrão de Deus para o homem. Prioridade para Ele. Pega o seu dom, o seu talento e põe a serviço do Rei, ao invés de impor condições para fazer algo que você sabe que deve fazer. É a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno ou quer não seja oportuno. Padrão de prioridade, meu irmão.
padrão espiritual de relacionamento com Deus, padrão de relacionamento com o próximo, padrão moral diante de Deus, padrão de atitude e ação diante de Deus, padrão de prioridade diante de Deus. Tem padrão, a Bíblia tem padrão. E nós vivemos segundo a Bíblia. Aí a pessoa pergunta: o que é a Bíblia para você? A pessoa sabe de cor. É o quê? Está fraco demais, meu irmão. O que é a Bíblia para você? Hein? É a sua regra de fé e prática. Tem uns crentes que sabem de cor, já nem sabe de cor, nem sabe, nunca ouvi falar. Mas olha, é assim: Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus. De fé, claro, nós cremos num Deus único, o Deus triúnico, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas da mesma substância, por isso num Deus único ou triúnico, no que diz respeito à subsistência. Cremos na deidade e da humanidade do Filho de Deus, cremos na deidade do Espírito, cremos que o homem, que o pecador deve ser remido, perdoado e salvo, cremos na salvação que só há em Jesus, cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática, e única regra de fé e prática. Agora, parece-me que a Bíblia é mais regra de fé do que de prática, porque as pessoas cortam caminho para não viverem segundo as Escrituras, impõe condições para ser fiel à verdade, não é comprometido com a verdade, e tem pequenas mentiras, se existisse pequena, na sua vida, desvios morais de comportamento, e trata isso como um pouco caso, como se fosse algo que não se desse valor. Desvio moral escuso nos seus negócios, nos seus contratos, nos seus relacionamentos quebrados, que ninguém sabe, mas o Deus Altíssimo sabe. A palavra de Deus é a regra de fé e de prática, meus irmãos. Sabe o que vocês fazem? Se moldem à palavra, porque ela nunca vai se moldar a você. Nunca. Se você quer ser um cristão, querendo que a Bíblia se molde ao seu comportamento, você não vai ser um cristão. Agora, se você quer ser um cristão e se amoldar às Escrituras, você vai ser um homem valoroso de Deus, uma mulher valorosa de Deus. Nós temos um modelo, um padrão de serviço, de comportamento, de fé. Tem pessoas que não idolatram imagem, mas idolatram seu filho, idolatram seu trabalho, idolatram o seu salário. Cristãos que roubam a Deus na cara de pau. Roubam a Deus. Não são fiéis nos dízimos nem das ofertas, porque acham que pode manipular o que é de Deus. Um padrão de provisão que Deus criou para o seu povo. E tem cristão que está burlando esse padrão. Eu não consigo entender isso. Isso para mim é pecado. Ingratidão e pecado. Eu falo isso, meu irmão, de cabeça erguida, graças ao Senhor. Porque se é uma coisa que eu aprendi desde que eu me converti, é ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Eu louvo ao Senhor por isso. Isso é inegociável na minha casa. Meus filhos cresceram com essa cultura. Existe um padrão de vida, aí a pessoa começa a sofrer as consequências do seu próprio pecado, e de repente quer negociar, fazer negociata com Deus.
Irmão, fala o seguinte: não sei o que é que você está vivendo, faz o seguinte, peça perdão a Deus, conserte a sua vida, e Ele te honrará. Aí vocês podem, puxa pastor, duro é esse discurso. É igualzinho com Jesus em capítulo 6 de João, igualzinho. Jesus ouviu a mesma coisa, duro é esse discurso, aí foi zarpando de um em um. Quem ficou? Os discípulos. E Pedro disse: para quem nós iremos, se sabemos que tu és o Cristo e só tu tens as palavras de vida? Padrão, irmão, modelo. Se você segue o modelo bíblico, você vai ser modelo para a sua geração, modelo para os seus filhos. Seus filhos, você está pregando em casa, eles estão vendo a sua vida. Você está simplesmente, tem pai que boicota o filho, sem saber. Por quê? Porque vive uma vida dúbia, na igreja e em casa. Boicota o filho. Tem pai que trai a consciência do seu próprio filho, e depois vai dizer: meu Deus, o que foi que eu fiz? Foi, você fez mesmo, meu irmão. Fez, clame a Deus misericórdia, para você resgatar o seu filho, numa idade talvez difícil que ele esteja, porque a culpa é sua. Eu não quero botar peso de culpa em ninguém não, eu estou reconhecendo a realidade. E pastor, e aí? Peça perdão a Deus, clame a Ele, se humilhe, derrame suas lágrimas diante do Senhor, que Ele ouvirá a sua oração. Mas você não precisava passar por nada disso, se você seguisse o modelo das Escrituras. Jovens dentro da igreja, criem seus filhos no temor do Senhor, filhos. Tem um bando de casal jovem aqui na igreja, tendo filho adoidado aí, graças a Deus. A igreja tem tido um crescimento biológico estupendo. Se fosse pelo crescimento biológico, essa igreja estava batendo o recorde dos recordes. Nunca vi coisa igual. É bênção. E tem os novos e tem os menos novos, querendo ter filho, arriscando. Aproveitem para ensinar o padrão do evangelho ao seu filho, porque quando ele for velho, você vai vê-lo estar firme dos caminhos. Porque se ele não tiver esse padrão, ele vai estar caminhando para o inferno, meu irmão. Pastor, o senhor pegou pesado. Eu não, a Bíblia, é Deus que diz isso. Sou eu não, meu irmão. Vocês sabem que meu cajado é aveludado, mas ele existe. Cajado é aveludado, mas ele existe. Ele existe, sabe por quê? Eu só vou ser legal com vocês se eu abrir a consciência da igreja, e não esconder a verdade com palavras bonitas, feito lobo, comer giz para a voz ficar suave. Minha voz, graças a Deus, é até razoável, mas eu tenho que dizer a verdade, meu irmão. Uma das primeiras coisas que Deus me ensinou na minha conversão foi dizer: filhos, ergue muros dentro da tua casa, para depois erguer fora, porque quando ergueres muros lá fora, o inimigo virá contra ti, e os teus muros têm que estar de pé. Ele me ensinou prioridade, e eu mergulhei dentro da minha casa. E tem crente edificando lá fora. Eu não estou dizendo para você não edificar, mas dê prioridade à sua casa, com visão bíblica, vida espiritual, culto doméstico, quebrantamento, adoração, conserto de vida, vida íntegra, vida irrepreensível. E olhe para os seus filhos e fale com ele olhando nos olhos dele, ao invés de ficar com a cabeça baixa toda hora. O evangelho, meu irmão, existe padrão. Não é casa de manjona, não. A igreja espiritual de Cristo tem um padrão na terra, porque esse padrão será aperfeiçoado nos céus. Amém, igreja? A todo mundo alegre? Graças a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.